Olá, muito boa tarde. Inicia este mês de setembro um projeto de diálogo no âmbito religioso na Figueira da Foz. Uma iniciativa que tem por objetivo criar espaços e tempos de conhecimento de várias tradições religiosas e escolas de pensamento com repercussões nas sociedades atuais. Um projeto que agora apresentamos com o padre Álvaro Pacheco e António Carraco dos Reis, do projeto Diálogos Consentidos. Assim se chama este projeto. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa, onde de facto queremos apresentar e tentar perceber como é que surgiu este projeto na Figueira da Foz, Diálogos Consentidos. António. Olá, boa tarde. Antes de mais, obrigado pela hospitalidade e boa tarde a quem nos ouve e vê também lá em casa. O projeto começou de uma forma muito simples. Começou com 3 jovens, um deles já não está no projeto neste momento por questões profissionais. Portanto, teria sido eu, o Tiago Abreu e o André Jesus. 3 jovens, nenhum deles vinculados de forma sacerdotal a uma igreja, a uma religião, que fomos confrontados com esse desafio, que seria criar um espaço, um tempo, onde diferentes formas de ver a verdade pudessem conviver e dialogar abertamente, pacificamente e chegar a uma luz maior. Mas o que é que levou a essas interrogações? Porquê é que sentiram essa necessidade? Sim, nós, cada um da sua forma, com a sua expressão, desde algum tempo, desde alguns anos, que sempre tivemos um sentido de busca. Na minha experiência pessoal, começou um pouco antes de estar em Lisboa. Eu sou da Figueira da Foz, estudei em Lisboa, estudei no Estoril, turismo, e aproveitei a minha passagem por Lisboa um pouco para concretizar essa busca. Tive contacto com várias expressões religiosas, muito superficialmente com algumas escolas de pensamento também, e encontrei muita graça na coerência, na convergência que existia, apenas com algumas diferenças que muitas vezes eram vistas como desafios e nós procurámos vê-las como oportunidade. Oportunidade para haver um diálogo, porque se fosse efetivamente tudo igual não existiria razão para haver o diálogo. E por outro lado as semelhanças, a igualdade. E foi um pouco dentro dessa base que procurámos trabalhar. E, entretanto, o padre Álvaro Pacheco juntou-se a este grupo, não é? Exatamente. Eu costumo descrever o percurso do projeto em 3 fases. A fase do sonho começou com estes 3 jovens. Uma segunda fase de aproximação à realidade, à concretização, onde se juntaram a nós 2 pastores presbiterianos, a pastora Sandra Reis e o pastor João Pereira. Foi um passo muito importante, porque tivemos sempre nós os 3 tivemos sempre um processo de educação muito ligado ao catolicismo romano, e o facto de se juntarem a nós 2 sacerdotes de uma confissão diferente abriu-nos um bocadinho a mente, e foi muito interessante. E desde logo sentimos a necessidade de trazer para nós, para quem conhece o padre Álvaro, é um padre fora de série, é um sacerdote... É um missionário, não é? Missionário da Consolata. Exatamente. E ele ajudou-nos a concretizar, a tornar verdade, a tornar real este projeto. E antes de falarmos do projeto, falamos da experiência de diálogo que teve como missionário da Consolata. Esteve na Coreia, não é? Coreia do Sul, exato. E aí tudo se sentiria também em diálogo? Sim. Portanto, eu estive lá há 17 anos e uma das perspectivas que nós tínhamos como missionários tem precisamente a ver com o diálogo interreligioso. De facto, missionários da Consolata presentes na Coreia do Sul, temos um centro de espiritualidade para o diálogo, que implica a formação de leigos católicos ligados à Consolata e o encontro com leigos de outras confissões religiosas. Neste caso, budistas, seja o budismo zen, que é o mais comum, seja o budismo coreano. Depois temos também a presença de alguns pastores protestantes, poucos, mas bons, digamos assim, nesta dinâmica precisamente do ir ao encontro do outro, do conhecer, para aprofundar depois realidades que são comuns, não só a nível político e social, como é a reunificação das Coreias, ou a questão laboral, ou a questão dos direitos humanos, mas também a nível de troca de experiências de espiritualidade, da procura do divino, do porquê de muitas coisas que têm a ver com a nossa realidade. Transportei isso um bocadinho para este projeto que me foi apresentado. Conheci a pastora Sandra e o pastor João Pereira na Semana de Unidade de Oração pelos Cristãos, lá na Figueira da Foz, numa iniciativa que teve lugar na Igreja Evangélica. E o Presidente ele dizia, é pena ser só isto. Durante um ano todo, encontrarmos uma semana e muitas vezes não nos conhecermos. Conhecemos a nível de nomes. Padre Álvaro, pastora, mas depois não sabemos quem é, o que pensa, o que faz, etc.
Quando o António me apresentou este projeto, eu já o conhecia da São Pedro TV, que foi um projeto no qual ele esteve envolvido, e então houve esta abertura e esta disponibilidade, e quando vi o projeto abracei-o logo porque eu disse que era necessário, não só para os meus paroquianos, entre aspas, digamos assim, mas também como forma de ajudar a Figueira da Foz num contexto de enriquecimento de uma visão mais cultural, mais expansiva, digamos assim, porque há muitas correntes lá, sobretudo a questão da maçonaria e outras presentes, e depois então a Igreja Católica também, no meu caso, claro, aceitar isto como um desafio do encontro, do conhecimento e da partilha de perspectivas diferentes. O desafio é não procurar muros, não construir muros entre diferentes correntes, mas pontes e diálogos? E também conhecer o vizinho, por exemplo, literalmente, na Cova Gala, onde temos uma comunidade que pertence à paróquia de Lavos. Isto agora para dizer que atualmente o Padre Álvaro é pároco lá na zona da Figueira, não é? Por isso, todo esse entusiasmo também em torno do projeto. Exato. Nós, missionários da Consolata, estamos presentes na Diocese de Coimbra através destas duas paróquias, Alqueidão e Lavos. Tenho 2 colegas já de uma certa idade comigo e então, numa das comunidades da paróquia de Lavos, chamada São Pedro, tem este centro da Cova Gala, que é um centro social, orientado pela pastora Sandra. E então eu digo, é a minha vizinha, literalmente, que está ao pé da igreja da Capela de São Pedro, mas eu não a conhecia, nem conheço bem o que é que eles fazem, e há uma pequena realidade também a este nível eclesial, digamos assim. E então, passar do diálogo ecuménico também para um diálogo maior, mais amplo, que é o interreligioso, e depois então, como o António me fazia esta proposta, também a questão das correntes de pensamento. Como eu estive muitos anos fora de Portugal, estou a reconhecer, ou melhor, reaprender, aliás, sobre o nosso Portugal. Num contexto de paróquia, mas também num contexto de cidade, como é a Figueira da Foz, que tem muitas correntes, mas que são desconhecidas. E falando com os paroquianos, eles também dizem isso. Não sabia que existiam. Então, mas que expressão é que tem, António, essas várias correntes de pensamento, nomeadamente na Figueira? Efetivamente, em termos de levantamento, houve um levantamento que foi feito, creio que foi no ano passado, ou há 2 anos, pela Câmara Municipal, pelo departamento que liga com a imigração e com a ação social, comparando a representatividade que existe em Lisboa e na Figueira da Foz, quer dizer, não há comparação possível. São diferentes correntes de pensamento que marcam lá a vida na Figueira da Foz. Eu queria dizer a questão da tertúlia, a questão de juntarmos... Exatamente. As conferências no casino são célebres, não é? Exatamente, e eram bastante atrativas, não só para a Figueira da Foz, como para a zona da região centro e creio que mesmo aqui em Lisboa, deslocar-se-ia para assistir. E foi um bocadinho a busca, e houve a abertura da Câmara Municipal nesse sentido também, a busca por encontrar um espaço e um tempo onde houvesse esse diálogo aberto, e franco e público. E a Câmara Municipal, como dizia, desde logo apadrinhou o projeto, de uma forma muito interessante, porque fazermos isto na Figueira da Foz. A Figueira da Foz, como cidade, fica mais ou menos no ponto intermédio entre os 2 polos urbanos de Portugal, perdão, Lisboa e Porto. E eles adotaram como dinâmica comercial, há pouco tempo, a Figueira para todos. Figueira da Foz para todos. Então, se é para todos mesmo. E mesmo não havendo representatividade, por exemplo, da tradição islâmica, existem algumas famílias, mas nada muito significativo, da tradição judia também e as outras, é interessante trazermos em forma de tertúlia essas luzes para a Figueira da Foz. Oferecermos à Figueira da Foz essa discussão, essa óbvio que todos podemos ler, mas conversar é muito mais saboroso. Estar a ficar à cara no diálogo, exatamente. Claro que sim. E que tradições religiosas estarão então presentes e que correntes de pensamento estarão presentes neste projeto? Neste projeto, na organização, temos, eu costumo dizer que temos um católico, 2 presbiterianos e 2 qualquer coisa. A participar no projeto já tivemos sinos muito interessantes da comunidade islâmica. Temos o sino de Sheikh David Munir, da questão da maçonaria. Temos logo a abrir o ciclo de conferências do Dr. José Manuel Anjos. Dentro do catolicismo tivemos o Dr. João Paiva, que está muito próximo da Companhia de Jesus. Serão os 2 que vão abrir Exatamente. Em setembro, sim. Em setembro, dia 14. Dia 14 de setembro. Com a moderação. Depois houve sempre o cuidado de, na moderação, procurarmos alguém relativamente isento. No caso da abertura, será o professor Dr. José Augusto Bernardes, diretor da Biblioteca da Universidade de Coimbra. Mais tradições. Antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque. Estamos em diálogos com a União Budista Portuguesa, têm sido fantásticos connosco também. A comunidade judia, vamos ter Joshua Roy em dezembro a falar sobre o mistério e a fé.
Temos tido uma aceitação surpreendente. No início nós estávamos com algum receio, mas ficámos muito satisfeitos. Estamos a conseguir dinamizar, é muito, muito interessante. E o que é que tudo isso te revela, Padre Álvaro? Que há essa urgência do diálogo? Mais do que urgência, é um reconhecer que ele é necessário. Pode ser feito a qualquer momento, a qualquer altura, no dia-a-dia. Então a nossa ideia era passar do dia-a-dia para uma coisa mais organizada, digamos assim, estas tertúlias. No sentido em que há pessoas que não conhecemos, ouvimos falar delas, mas não as conhecemos, tanto que os diálogos serão feitos a nível pessoal, digamos assim. Queremos que os oradores, interlocutores, falem de si próprios, não tanto em representação da própria Igreja ou linha de pensamento ou tradição, mas sobretudo da sua própria experiência. O que é para mim, e será bonito, penso eu, e enriquecedor, a questão pessoal, porque quando eu encontro alguém, a primeira coisa que pergunto é: e tu, o que é que tu me dizes, o que é que tu pensas, o que é importante para ti e o que é que a tua corrente ou a tua religião te ajudou a conseguires e a seres aquilo que é hoje. Então a nossa ideia é um bocadinho essa, do dia-a-dia, digamos assim, concretizá-lo também nesta diversidade e nesta qualidade, digamos assim, qualificar a questão da partilha e a questão do conhecimento recíproco. Porque se eu não conheço, fico mais pobre. Se eu conheço, fico mais rico e depois, então, se eu participo e sou ativo também, há um enriquecimento mútuo muito maior. E a própria Figueira, como cidade, também penso que fica a ganhar também nesse sentido. Mesmo estando convocados, enfim, participantes tanto de todos os pontos do país, há pouco referi que Figueira está entre os dois polos urbanos, mas será também um projeto relevante para os locais? Sim, em termos de adesão ao público fora da Figueira da Foz, nós temos muita calma, vamos esperar para ver. Óbvio, eu estou dentro do projeto, sou sempre suspeito a falar. Eu acho que é bastante relevante e para quem se preocupa com essas temáticas será uma oportunidade fantástica, não só para conhecer cada uma das tradições que ali está, como disse o Álvaro muito bem. O objetivo não é falar em representação delas, mas sim para perceber que, e depois será interessante perceber que existe uma sobreposição de tradições em alguns participantes, e perceber que existe um convívio rico, pacífico, não só entre as pessoas, mas intra-pessoas também. Isso é muito interessante. Perguntava-vos até que ponto é que estes diálogos e estas iniciativas têm uma referência direta à construção das sociedades nos tempos atuais. O mundo económico, político, é um mundo à parte de tudo isto ou são cada vez mais próximos? Mais à parte eu não penso que seja, porque tudo aquilo, como alguém dizia, tudo aquilo que dizemos e fazemos é político. Tem consequências e influências políticas, no sentido em que as decisões que fazemos são, desde já, políticas. Mas a nossa ideia é um bocadinho essa, de enriquecermos mutuamente, tendo em conta as diversidades e as diferenças que existem, mas no núcleo, no centro e na base está a igualdade. É um bocadinho o logo contra o racismo, todos diferentes, todos iguais. Eu costumo inverter a situação, todos iguais, mas todos diferentes, ou seja, somos iguais na procura de um porquê, das motivações que estão por detrás daquilo que existe, etc., de nós próprios também, daí as religiões e correntes de pensamento, mas depois então somos diferentes nesta procura, porque temos tradições, culturas, influências, circunstâncias, tempos, etc., diferentes. Então, quando há esta diferença, ao encontrar-nos, verificamos que de facto somos ainda muito mais iguais do que propriamente diferentes. E a nossa ideia é um bocadinho esta, possibilitar às pessoas de que o diferente não é tão diferente como nós pensamos, porque muitas vezes a ignorância leva a pensar que o outro é de facto diferente. E então estes diálogos são um bocadinho para isso, para meter em comum, digamos assim, as peças de um mesmo puzzle. Claro que depois cada um tem a sua perspectiva e a sua maneira de estar e de pensar, que considera a mais importante, claro que... Só que uma coisa que eu acho importante é, eu enquanto católico, por exemplo, encontrando um que não tem nada a ver com Cristo, por exemplo, em vez de ele me pôr em dúvida isto ou aquilo, acho que me vai reforçar as minhas convicções e a minha própria fé e a minha própria experiência deste Cristo, que também abraçou um leque de gente e de pessoas que não estavam diretamente ligadas ou associadas a ele. Eu acho que parte também um bocadinho por isso. E a sociedade acho que vai beneficiar a nível local, digamos assim, e a nível um bocadinho mais geral. Porquê? Vemos que muitos dos problemas de conflitos, violências e discriminações que existem é precisamente porque se olha primeiro para as diferenças e não para as igualdades. Por isso é que eu digo, se calhar é ao contrário, primeiro olhar para as igualdades, todos procuramos o mesmo, ser felizes e os porquês, responder aos porquês de muita coisa que tem a ver com o mistério da vida, da pessoa, da comunidade, etc. E depois então, através das diferenças, descobrir até outras perspectivas e por que não aprender com elas.
Essa dimensão construtiva que o diálogo traz. Em todo caso, e perguntava, de facto, a implicação direta que isto tem depois na construção das sociedades, porque a dimensão religiosa ou de uma corrente de pensamento ou filosófica normalmente é separada do exercício de uma profissão, quando acredito que está sempre presente, não é? Eu creio que sim, eu creio que está sempre presente, faz parte também do nosso conjunto de valores, não é? Ele influencia o nosso conjunto de valores. E uma das igualdades, não é? A busca da felicidade. Na busca da felicidade encontramos, sem dúvida, e sempre, constantemente, e em qualquer uma das tradições, o amor. E dentro do amor encontramos sempre o valor da tolerância, não é? E o valor da tolerância no contexto de trabalho, no contexto político e no contexto comercial e económico, é um valor transformador, pelo menos no nosso ponto de vista, não é? O valor da justiça e outros mais. E outros mais. Que são comuns às diferentes religiões e correntes de pensamento. Sim. Em todo caso, estaremos aqui diante do relativismo onde quase tudo é o mesmo ou... Eu creio que não, eu creio que não. Um bocadinho como eu dizia há bocado, as diferenças ajudam-nos a descobrir também muitos aspectos que são iguais, mas não deixam de haver as diferenças. E o descobrirmos as diferenças também nos ajuda a valorizar o outro como sendo diferente. Ou seja, o outro tem valor enquanto diferente de mim também. Não tem que ser igual a mim em tudo, porque senão então não teria muita razão a questão do criado, a diversidade, até a nível natural, etc. E eu penso que as diferenças podem ajudar cada uma das pessoas. Depois haverá também na questão dos diálogos e das conferências o diálogo com o público, atenção. E então essa parte também acho que é importante. Em que eu, por exemplo, que sou católico, pergunto a um muçulmano ou um judeu o que é que ele pensa disto ou pensa daquilo. E então, na resposta que ele me der, partindo da sua experiência pessoal, eu penso que vou enriquecer-me, mas também vou enriquecê-lo dando-lhe valor e apreciando precisamente a sua experiência. Porquê? Porque na diversidade encontramos também certos elementos que são importantes, não só para ele, mas que me podem desafiar a mim a ser melhor naquilo que eu sou também. E o objetivo é enriquecer, não é? Fazer mudar a opinião. Porque a partilha enriquece. O objetivo não é fazer mudar de opinião. Não. A ideia não é criar conflitos nem discussões. A ideia é partilhar diálogos, ou seja, partilhar experiências. Daí ser diálogos com sentidos. Ele agora explica um bocadinho o tema. A marca. A marca deve-se muito à nossa querida amiga pastora Sandra Reis, pastora, como disse, presbiteriana. Ela foi fantástica ao encontrar este nome. Ela encontra 3 significados para este nome. Diálogos com sentidos, como podemos ver no ecrã, com sentidos, no sentido de ser um diálogo com um determinado sentido ou com vários sentidos. No sentido de ser consentido, mutuamente aceito, e no sentido de ser consentidos no sentido multissensorial. Um dos cuidados que vamos ter nas nossas conferências é poder oferecer, ou tentar oferecer a quem participa, um bocadinho esse contacto. Eu não queria entrar já em grandes pormenores, mas pelo menos a audição é trabalhada, a visão, se tudo correr bem, será muito bem trabalhada e poderemos tentar também os sabores. E o toque é fantástico, não é? O toque do abraço que vai... Todos os sentidos também em diálogo. Sim, e também, nesta linha, teremos também a questão de mostrar uma figueira que muita gente não conhece. Então, os espaços estão também importantes. Exato. Então, as conferências irão ocorrer em vários espaços da Figueira da Foz. Não só no mesmo, não só num espaço, mas para também dizer que a Figueira é diferente, tem vários espaços para oferecer, tem várias oportunidades de ser conhecida, explorada e apreciada. Então, a nossa ideia também é juntar o útil ao agradável, ou seja, com esta série de conferências que se fala de partilha, de conhecimento e de enriquecimento, mostrar também uma Figueira que tem diversidade de locais, de fascínios, de sabores, etc. E então será também uma possibilidade de nós enriquecermos esta mesma marca dos diálogos com sentido. Claro O primeiro encontro no dia 14 será em que espaço? Vai ser no Museu Santos Rocha, Museu Municipal Santos Rocha. Fica bem no centro, mesmo ao lado do Centro de Artes e Espetáculos. Ainda não sabemos bem qual das salas escolheremos, dependerá um bocadinho. Estão as duas bloqueadas para qualquer das questões, dependerá um bocadinho da adesão, que será sempre uma incógnita até ao dia, não é? Depois da fase do sonho, da aproximação e da concretização, qual é agora a expectativa para a realização dos vários encontros? Sim, nós queremos ser pés na terra, queremos ser muito pés na terra. Esperamos uma boa adesão na primeira conferência. A segunda conferência, como vai estar inserida na Semana da Igualdade, que é festejada pela Câmara Municipal da Figueira da Foz também,
O tema é bastante interessante também, chamativo, que é a igualdade de género. Daí para diante, sim, será a realidade. E vamos então perceber, mas sem expectativas. Estava ainda de perguntar ao Padre Álvaro o que é que este projeto enriquece e de alguma forma dinamiza uma paróquia e o pároco. Primeiro, muito brevemente. Eu estou num contexto onde a formação, digamos assim, dos leigos ainda é muito precária. E então penso que parte desta formação, em vez de já estar a falar de muita teologia, pego num exemplo que é uma série de conferências em que falo também de outras religiões, de outras culturas, de outras formas de interpretar o ser humano e também o próprio divino, e oferecer-lhes a possibilidade de participarem, sobretudo catequistas e leigos mais empenhados, num conhecer uma realidade multicultural, porque os nossos jovens hoje em dia na catequese têm o telemóvel, têm o tablet, conhecem disto e daquilo, ou seja, não é a catequese como se fazia antigamente. E então, nesta perspectiva de uma globalização também do cristianismo e das ideias que se vão trocando e conhecendo dentro do contexto da paróquia, acho que é importante, como paróquia, haver esta dinâmica, digamos assim, de convidar os nossos paroquianos a estarem presentes e saírem da paróquia, como diz o Papa Francisco, ir ao encontro do outro, será uma forma de ir ao encontro de alguém que não se conhece e também de quem está ali ao lado, porque os paroquianos vivem num contexto precisamente de multiculturalidade e multidiversidade e será uma forma de conhecermos ainda melhor a nossa realidade. Uma forma, sem dúvida, de grande diálogo que vai acontecer na Figueira. Muito obrigado por terem estado aqui a apresentar este projeto e felicidades para a sua concretização. Muito obrigado. Mais logo, acompanhem-nos também na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.